Pois. O que é que estavam a falar de lá fora? Lá fora estávamos a Da parte da falar psicologia. sobre... Não, estávamos a falar sobre homossexualidade, homofobia, os cartoons. Estávamos a falar sobre essas coisas. Sabem que o programa já começou? Não. Ok. Hã? Sim, sim. Está bem. Estávamos a ouvir-vos. Ok. Estamos marcados. Temos coisas gravadas. Que bom. Não, por acaso não estamos agora mesmo a gravar, mas ouvimos logo o que estavam a falar. Tu podes ter alguns comportamentos obsessivos, sabes isso? Imagina, Pois, parece que sim. por exemplo, foste obsessivo pelo desporto. A nossa psicóloga de serviço, a Cláudia, já está a Já ver fiz como um potencial diagnóstico. cliente, não é? Isto é um comportamento obsessivo. Eu estava a considerar algumas consultas oferecidas. É. Nunca se sabe. Talvez se lhe oferecermos este teu livro, no final, Oferece mais ela pode 400 ficar mais e tal. dócil, não é? Bom, Bruno Magina tem este livro, chama-se A Vila das Cores, exemplarmente ilustrado por Carolina Figueira, e digo exemplarmente porque as ilustrações são ótimas. Aliás, Portugal começa a ser um país de ótimos ilustradores. Sempre teve alguma tradição a esse nível, mas agora estamos a passar por uma fase muito, muito boa. Eu conheço um grande ilustrador. Que, deixa-me adivinhar, o teu marido, cá está. verdade. Como é que eu adivinhei, não é? É o maior. Como é que ele se chama? Henrique Monteiro. Henrique Monteiro, ele faz a BD da A Sapo. BD faz os cartoons do Sapo. Mas É tem o um Henri- personagem. é o Henrique Cartoon. Não tem um personagem. Ele basicamente desenha sobre a atualidade política e desportiva. É, ele já te desenhou. Ui, inúmeras. Eu acho que ele está cansado de me desenhar porque eu me farto de cravar desenhos. Cravas desenhos ao teu próprio Eu marido. cravo desenhos ao meu marido e da minha cara, ainda por cima. Ele está cansado, cansadíssimo. É verdade. Tu, parecendo que não, também tens comportamentos obsessivos. Tenho. O vídeo que tu fizeste, que já foi visto por mais de 500 mil pessoas, basicamente demonstra alguma obsessão, neste caso, no crescimento de um filho, que é o teu, Sim. e que se chama Marcos. Marcos. Bem, o que a Cláudia Moraes fez foi filmar todo o crescimento na sua barriga do Marcos. No fundo, toda a sua gravidez. Quem é que, sem ter um comportamento obsessivo, faria uma coisa destas? Cláudia Moraes. Cláudia Moraes fez isto e o resultado é este que vocês vão ver a seguir. Bem, a tua barriga da altura, não é? Era uma coisa assim. Era uma coisa assim. Como é que tu tiveste capacidade para todas as semanas, com o mesmo biquíni, Mesmo biquíni. com a mesma posição, na mesma parte da sala? É muito amor. É muito. É que bastava que tu tivesses que ir viajar, não é? Numa dessas semanas e já estava tudo. Eu viajei pelo meio da gravidez, Sim. eu fiz imensas coisas. Aliás, passámos o Natal fora de casa. Portanto, eu fiz tudo aquilo a que tinha direito, mas semanalmente lá estava para fazer o vídeo. É um dia de semana fixo? Ou... Era um dia de semana fixo. Eu completava a semana de gravidez à segunda-feira e à segunda-feira fazia o vídeo. Na segunda-feira, eu tive o meu filho, fui da entrada na maternidade numa terça-feira. Na segunda-feira Ainda filmaste? anterior, ainda filmei o vídeo das 41 semanas. Cláudia Moraes, nossa convidada. Bom, Cláudia Moraes, curiosamente, também tem livros, mas não é por causa disso que tu vens ao programa, mas vais falar. Queremos saber como é que tu estás. Eu sei que estás a escrever um livro. Estou a Sobre o quê? escrever mais um livro sobre... Tens dois? Eu tenho 2 livros sobre casais e Um é o Amor e o Facebook. E o outro é o Sobreviver à Crise Conjugal. Este que estou a escrever também é sobre o amor, mas numa perspectiva muito mais positiva e que eu espero que chegue à maior parte dos casais em Portugal. Sim. Sim. Qual é a perspectiva positiva? A perspectiva dos casais felizes.
Ou seja, o que é que os casais felizes têm, afinal? Eu li Normalmente, todos... normalmente têm, não é? Por isso são tão... Podíamos ir por aí, podíamos falar sobre a infidelidade. As trilogias amorosas são muito conhecidas e sabes como é que acabam as trilogias amorosas? Mal, muito mal. Não que é, digas. o terceiro elemento às vezes sai fora, a amante, e aí tudo vai ruir. Alvin, eu tenho um livro escrito sobre a infidelidade num tom, se calhar, um bocadinho mais humorístico, mas que está à espera da altura certa para sair. E também falo sobre isso. O que é que tu dizes sobre a infidelidade? Tanta coisa. Atenção que eu não advogo nada à infidelidade. Estou aqui, mas gosto de brincar com ela. Eu também gosto. Eu trabalho com a infidelidade numa perspectiva muito séria, como é óbvio, mas também me agrada a ideia de brincar com a infidelidade. Com quem trai, com quem é traído e com quem assume a postura da tal terceira pessoa e que, dentre outras coisas, se arrisca, por exemplo, a levar um tiro, não é? E que às vezes não pensa nisso. Eu costumo dizer que a fidelidade dá-me É verdade, a fidelidade pode dar isso. Eu li um artigo de, acho que foi na China, a mulher que foi traída mutilou o seu próprio marido, mas eu fiquei tão desagradado que não consegui acabar de ler aquilo. Há histórias que podem acabar efetivamente muito mal. Não são normalmente essas que chegam ao meu consultório, graças a Deus. Estas são Mas olha que eu ouvi diretamente. dizer que os desentendimentos na comunidade gay que não são coisa fácil. Não são, não. Pois, isso é o que se diz, não é? Não sei Não se é são, o que se Bruno. passa. Não são. Não Eu sabes. eu também acompanho casais gay e, Eu acho que e quando às há vezes chatice é de às vezes fugir. as coisas complicam-se. Complicam-se. Às vezes complicam-se, porque isso também tem a ver com as questões hormonais, com a testosterona e com a circunstância de as discussões nem sempre pararem a tempo de se evitar, por exemplo, a agressão física. E isso pode acontecer. Vamos cá ver. Temos que falar sobre a causa, não é? Tu estás aqui, basicamente, a apresentar este maravilhoso livro que se chama A Vila das Cores, a família Violeta, que basicamente vai recordar aos habitantes da Vila Violeta, com tantas cores existentes no mundo, não há razões para indiferença ou preconceito. É isso mesmo. Eu parto de uma palavra ou de um conceito que se chama famílias arco-íris e reconstruiu da seguinte forma. Criei essa vila, a Vila das Cores, onde cada família é associada a uma cor e a uma característica diferente. E partindo dessa brincadeira das cores, vou passando a palavras e a frases concretas como homossexualidade, como há famílias com um pai e uma mãe, mas há famílias também com dois pais ou duas mães, ou até uma tia, um avô. Bem, tu tocaste aqui num assunto, desde logo, bastante fraturante na sociedade portuguesa, que é a adoção por parte de casais gay. O que é que tens a dizer sobre isto? Eu acho que há imensas famílias de casais lésbicas ou de casais de gays que estão com muita vontade de ter crianças De a adotar, cargo não é? e muito amor para dar e boas condições. Para mim faz todo o sentido. Por acaso, pessoalmente, nunca pensei nem em ter filhos, nem a adotar. O que é que eu posso dizer? Claro que sou a favor, obviamente. Como é óbvio. Eu também sou. E acho que a adoção é um gesto muito... é uma prática muito... Aliás, estas famílias já existem, portanto, é questão de reconhecê-las e dar direitos que ainda lhes faltam. Em relação à adoção, é preciso ainda dar esse passo. Mas é muito fraturante, de facto. Não é? Casamentos gays não é nada fraturante. Já não é. Ainda é fraturante. É. Ainda achas? Em alguns meios. Basta andares por aí, Alvin. Em alguns meios ainda é. Se calhar não ando por aí, mas a verdade é que eu acho que... Agora, se adotarem, isso é que já há muita divisão. É isso. Eu concordo com tudo. Eu acho que essa divisão também tem a ver com a forma como ainda olhamos para a homossexualidade. Ou seja, de repente há toda uma postura de aceitação que nem sempre corresponde à prática, à realidade. Isto é muito fácil vir para a televisão e dizer eu sou completamente a favor do casamento gay, por exemplo. E depois em casa dizer-se coisas completamente diferentes. Ou virar a cara quando um casal gay, numa telenovela, dá um simples beijo na boca. Isto acontece
Alvin. E eu acho que só se não estivermos atentos é que não reparamos nestas coisas. Portanto, a discriminação continua a existir. Por exemplo, tu agora deste um bom exemplo, que é... isso também me acontece, sei lá, se vejo dois homens a darem um beijo, pá, não é uma coisa que eu... Mas, no entanto, respeito imenso a homossexualidade, não vejo problema. Respeitas o direito... O direito e a prática, tudo, respeito tudo. Às práticas diferentes, às escolhas diferentes. Ainda não. Mas ainda impressiona um bocado, não é? Ainda te impressiona. Eu acho que essa circunstância de ainda impressionar algo. A mim não me impressiona nada, devo dizer. Não. Mas duas mulheres, por exemplo, não me impressiona nada. É comum, é comum. Até acho que devia haver mais. Não Mas depois há aquela coisa de, se não convivemos bem com a circunstância de, por exemplo, dois homens beijarem-se, que é uma coisa naturalíssima, depois é natural que a ideia de aqueles dois homens adotarem uma criança que depois, imagine-se, pode tornar-se homossexual, continua a fazer muita impressão a muita gente. Mas isso já está provado que não há qualquer tipo de relação, eu sei não é? que está mais do que provado, tu sabes que está mais do que provado, o Bruno provavelmente também sabe. Eu conheço muitas pessoas com este tipo de ideias. O que as pessoas, por vezes, dizem em relação a isso é que isso poderia, de algum modo, condicionar a sua orientação sexual. Olha, os meus pais são heterossexuais. Exatamente. E não te condicionaram. Não é? Todos os gajos vieram de pais heterossexuais, não é? Isso é uma verdade insubismável. Mas essa questão da visibilidade também é importante, porque se calhar impressiona-te o beijo entre dois homens porque não vejo tantas vezes assim, não é? Mas não me impressiona nada duas mulheres a darem um beijo, percebes onde é que eu quero chegar, não é? Pela positiva, não é? Tu, por exemplo, sim, impressiona-me bastante pela positiva, não é? Mas isso tem a ver com a cultura masculina, de certeza. Tu, por exemplo, gostas mais de ver duas mulheres a darem um beijo ou dois homens a darem um beijo? Eu não gosto nem desgosto, não me faz diferença nenhuma. Mas eu gosto muito de ver duas mulheres a darem um beijo. Não me Aliás, como quase toda a entusiasma gente... nem uma coisa nem outra. Deixa-me perguntar aqui aos câmaras, o que é que vocês gostam mais de ver? Gostam de ver duas raparigas? Sim. Mas os homens continuam a ser muito inseguros, eu acho, mais do que as mulheres, em relação às suas emoções e têm esta permanente ânsia de mostrar a sua virilidade também desta forma. Sim, eu tenho esta, também sou assim, tenho esta necessidade. Há consultas para isso, Alvin? Não queres levar ali o Charles, está a precisar. O Charles está com... Eu sinto que ele está com grandes dificuldades. Bom, está a sentir-se incomodado. Eu percebi. Ela veio Fobia aqui... social. Ainda não disse uma palavra. É verdade. Social. Fobia social, o Charles. Pode ser só rouquidão. O Charles tem fobia social, é incrível. Eu vou fazer diagnósticos. Sim, isso é ótimo. Fobia social. Vamos ver aqui um vídeo que eu já não me recordava. Foi um dos anúncios mais maravilhosos que alguma vez apareceram em Portugal, em particular desta causa, e é o anúncio destas duas senhoras que estão no jardim. Já viste aquilo? Parece impossível. De manga curta com um frio destes. Com um frio destes e de manga curta, tão bom! Foi dos primeiros anúncios que eu vi. Sim. E na altura ainda nem estava sequer, nem conhecia a Ilga, muito menos estava envolvido. E, de facto, quando tive que escolher alguns vídeos, tinha que ser este. Não, este é maravilhoso, com um frio destes e manga curta. Bom, convidados de hoje, temos aqui a Cláudia Moraes, mas também o Bruno Magina. Tu és mesmo Magina? Sou sim, não é inventado. De onde é que são os Maginas? O meu pai pesquisou, porque ele é muito curioso e gosta de estudar. Sim. E até onde ele chegou, em Portugal, foi a origem em Itália. Isto vem da parte da minha família paterna. Já agora, tu tiveste, há pouco íamos falar nisso, depois recuamos, enfim, já falamos tudo. É a minha vida, não é? Que é, tu foste obsessivo a fazer desporto. O que é que fazias? Comecei com corridas, numa altura em 2009 trabalhava em muitos sítios e não tinha tempo de fazer desporto de outra maneira. Depois passei para a bicicleta e depois mesmo para o ginásio fechado. Comecei a fazer musculação lá para 2010. Onde é que estão os músculos? Não se sabe, mas
A verdade é que é... Mas um deixaste estilo- agora de fazer tanto? Em outubro e novembro deixei de facto de ir ao horário a que eu ia e tive muita dificuldade em conciliar com o novo trabalho. Mas agora estou a retomar. Isso deve ter a ver com a forma tua atividade. obsessiva? Hã? De forma obsessiva. Isso terás de dizer. Não, uma eu acho que sim, pergunta. porque quando tinha alguma reunião, quando tinha qualquer coisa para fazer naquele horário e não podia ir ao ginásio, ficava frustrado. Portanto, eu acho Ansioso, nervoso por não. Ela está a fazer-te uma consulta, olha só. que não sei se era nervoso ou com Não, mãos a nervoso tremer, não é, ficava... não é com tremor. Ela vai só- internar-te. Ela vai internar-te durante o programa. Oh, Era não. mais. Oh, não! Era mais por aí. Agora estou mais tranquilo, não posso ir hoje ou amanhã ou para a semana. Temos de facto de ocupar o tempo não só com o ginásio, porque não é para viver para ir ao ginásio, é ir ao ginásio para viver melhor. E o mesmo com a alimentação, já estou muito mais tranquilo em relação. Mas Já estavas estiveste mais tranquilo? ansioso. Sim, olha. Ela está tinha com sempre- pós de psicólogo. Sabia bem o que é que eu queria comer a cada hora. Quando não conseguia almoçar em casa e tinha que almoçar fora, também ficava com a tal sensação de estar a Isso tem a ver falhar com a alguma necessidade de coisa. controlo. É, tenho muita necessidade disso. Eu não quero fazer aqui uma consulta de psicologia, mas a verdade é que esta necessidade de controlarmos o nosso próprio corpo está muitas vezes relacionada com áreas da vida em que sentimos que não temos Por exemplo, controle. não temos controle na parte afetiva, vamos controlar qualquer outra coisa. É muito curioso porque as perturbações de comportamento alimentar, por exemplo, estão relacionadas muitas vezes com estas matérias. E é curioso porque eu tenho acompanhado pacientes homossexuais cujo pedido de ajuda não tem a ver com a homossexualidade, tem a Mas? ver, por exemplo, com anorexias, compulsão alimentar, ou seja, as coisas são canalizadas para uma área da vida diferente. Uma parte da alimentação tem muito a dizer, de facto. Porque a imagem. Bem, a imagem é importante para todos. Mas eu acredito que. Não é sempre uma questão de imagem, Alvin, é uma questão de controlo. De controle. Ou seja, quando fazes exercício e começas a perder peso, há uma gratificação. Ou seja, de repente tu tens controle sobre o teu corpo. E ainda que o objetivo não fosse perder 10 ou 20 quilos, é gratificante a sensação de controle. Eu consigo. Eu tenho poder sobre o meu corpo. E o mesmo se passa em relação à fome, à comida. Ou seja, está mais do que provado que o cérebro de uma anorética, por exemplo, há uma área do seu cérebro que se ativa e que diz respeito à tal gratificação. Quando gerem a fome, quando são capazes de gerir a fome. Isso é mais complicado do que parece, realmente. É. Cláudia Moraes, psicóloga. De resto, há um blog. Tu tens um blog? A psicóloga.com. A psicóloga.com. És tu que geras o teu blog? Completamente. Está a giro o teu blog porque tu colocas imagens também de participações tuas na televisão. Sim. Justamente dentro de uma pequena televisão que tu ali criaste, não é? Sim. E faço alguns vídeos em casa com os temas mais pesquisados. Fiz há relativamente pouco tempo um sobre a violência emocional, que é um tema que me é muito caro dentro da violência doméstica, e portanto vou fazendo assim umas coisas no sentido... Tem a ver com a violência doméstica, a violência emocional? Pode não ter. A violência emocional é mais uma forma de violência. Dentro da violência doméstica também se inclui quase sempre a violência emocional. De resto, normalmente as coisas começam por aí. Começam de fininho, vamos dizer assim. Há táticas para isso, não é? A destruição da autoestima. Há muitos sinais, eu não vou chamar-lhe táticas, mas há muitos sinais daquilo que possa ser a violência emocional e que tem a ver com o rebaixamento da outra pessoa, tem a ver com algumas humilhações, tem a ver com, às vezes, com uma comunicação nem sempre muito clara. Nem sempre é fácil reconhecer esses sinais. Isso é bullying no casamento ou no namoro? É bullying numa relação. Numa relação, claro. Exatamente. Isso acontece muito. Acontece tanto, Alvin, não fazes ideia. Há figuras públicas super bem-sucedidas que sofrem disso. que já foram alvo de violência emocional nas suas relações. Assim como há outros profissionais, não figuras públicas, que são aparentemente super bem-sucedidos, pessoas seguras, aparentemente, e que em casa vivem ou já viveram situações deste tipo.
Tivemos um caso, há alguns anos atrás, também se recordam, a Margarida Marante, que tinha uma vida basicamente estável e depois por uma sucessão de fatores, entre eles o principal, que foi ter sido basicamente objeto, olha, de bullying emocional por parte da pessoa com a qual se envolveu, depois do Emílio Rangel. Bom, e a verdade é que isso destruiu totalmente a vida dela e acabou por morrer. Uma relação também pode ser potencialmente destruidora da nossa autoestima. Há vários estudos que mostram que as pessoas casadas e felizes são as mais felizes de todas. Mas as pessoas casadas e infelizes são as mais infelizes de todas. Ou seja, estar-se numa má relação é muito pior do que ser-se solteiro, divorciado ou viúvo. Portanto, o casamento, uma relação tem este impacto todo. Ora pela positiva, ora pela negativa. Passam bem as vossas escolhas. Muito bem, vamos já escolher. Agora escolho ter um intervalo. Mas antes disso, antes deste intervalo, recordar que estamos à conversa com Cláudia Moraes, que é psicóloga, e também com Bruno Magina, que tem este livro, que é maravilhoso e que se chama A Vila das Cores, a história da família Violeta. Onde é que esta é a Vila das Cores? Imagina-la. Olha, já me perguntaram se fica no mapa a vila. É no Alentejo, de certeza. É no Alentejo. Não tem que ser em Portugal. Não tem que ser em Portugal. Não. Então chama-se Vila das Cores com o nome tão português. Vai ser onde? É traduzido, até porque... pois é, não, pode ser no Brasil. Não, é o livro Angola. também está É em em inglês. Angola. Pronto. O livro também está em inglês, portanto pode ser mesmo em qualquer ponto do mundo. Bom, em qualquer... Sim, e é bom que seja. A Vila das Cores deve ser em todos os lugares do mundo. Já agora, qual é o país que discrimina mais a causa gay? Ainda agora ouvi... São certamente países árabes. Claro. Ainda agora li uma notícia em que se tu disseres qualquer coisa que pode ser considerado gay, seja o que for, podes ser presa. E em muitos países africanos também tendem a existir castigos severos, até em termos das comunidades locais. Vamos acabar com isso. Este programa vai acabar com isso. Vai ou não vai, rapazes? Então esse entusiasmo, vai ou não vai? Vamos então fazer aqui um intervalo, a fazer a primeira parte e com o vídeo que nos trouxe a Cláudia do Marcos, do seu filho. Um belíssimo filho. Parabéns pelo bebê. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy blonde hairdo, surfing USA. Então já estamos na segunda parte e ninguém avisa. Bruno Magina, autor deste livro, que eu vou oferecer à Cláudia Moraes. Oh, porque tu... Para também depois teres gostava uma de ser consulta com a oferecer. Cláudia Moraes, não é? Depois vais ter uma consulta com a... Gratuita. Claro, já Mas ele começou queria aqui. oferecer. Pois, eu Sim, próprio. não podes já oferecer, mas depois vais ter que Estragaste me dar. esse Não, estás no final, senão não posso mostrar Tá aqui bem. o Ok. livro. Bom, temos muitas coisas para falar e temos pouco tempo. Portanto, temos de ser astutos. Brevíssimos. Temos de ser breves. Mas o público quer agora... Incisivos. Vão falar sobre o quê? Não é? Vamos falar logo sobre as famílias e as novas famílias. O que é que isso diz? Diz-me tudo. Eu trabalho com famílias e para as famílias. Tu és terapeuta familiar e de casais. É verdade. Já tiveste uma família inteira no teu consultório? Já tive famílias tiveste? inteiras de pais e filhos. Mas desentendidas ali? Se lá estão, é porque alguma coisa não está a correr bem. Mas tem que haver algum entendimento para irem à consulta. Isso já é bom sinal. É muito bom sinal, é muito bom sinal, mas às vezes, e não são poucas as vezes, em que há um ou mais membros da família que assume logo ali na primeira consulta que foi arrastado ou pressionado ou que me diz na cara: eu não queria estar aqui, eu não acredito nisto, eu acho que isto não vai dar em nada. Quais são os problemas mais comuns? Falta de conversa? Bem, entre casais, qual é o... Entre casais, claramente, desconexão. Ou seja... Sexual? Nem sempre. Muitas vezes esse é o grito de ajuda. Ou seja, nós já não fazemos sexo há não sei quantos meses, às vezes há não sei quantos anos, mas nem sempre. E às vezes continua a haver a intimidade sexual possível. Agora, eu diria que na esmagadora maioria dos pedidos de ajuda nós falamos de desconexão. Ou seja, aquelas duas pessoas até
gostam uma da outra, mas já não se sentem ligadas e é isso que querem recuperar. E é isso que, felizmente, na maioria dos casos, conseguem recuperar. Imagina, estás a pensar em quê? Tu estás a pensar numa coisa. Olha, estou a pensar que nunca tive uma relação que pudesse chegar a esse Uma ponto, relação por de exemplo. compromisso? Não sei o que é que... Eu nem sequer sei o que é isso de compromisso. Uma relação de compromisso? É porque os meus namoros estão tão curtos que não chega a colocar-se essas questões. E achas que as dificuldades são tuas ou são Quase normalmente sempre são atribuíveis à minhas. outra? Estou outra vez a ter uma consulta no programa, isto é possível. Não, quer dizer, já vou começando a ter uma lista de situações para analisar, não é? E de responsabilidades, ou seja, achas que tens sido capaz de assumir a tua responsabilidade no que correu mal nessas relações? Ou nem por isso? Consigo, claramente. E tens feito alguma coisa nesse Não. sentido? Então talvez estejas apenas a assumir os erros e não a responsabilidade. São coisas diferentes. É muito fácil assumirmos os nossos erros, é muito fácil darmos-nos como culpados, assumirmos a nossa responsabilidade é um bocadinho mais difícil. Em particular, O que é nas assumirmos a relações. nossa responsabilidade? É percebermos os nossos erros Em e primeiro tentar... lugar, assumir o erro. Em segundo lugar, assumir que há dano. Ou seja, eu sou responsável pelo dano que causei. Arrepender-me disso e fazer alguma coisa, comprometer-me com a mudança, para que nas mesmas circunstâncias eu não cometa os mesmos erros. Se nas mesmíssimas circunstâncias eu errar da mesma maneira, eu só consegui assumir a minha culpa, não assumi a minha responsabilidade. Ok. Depois nós vamos lhe dar isto no final do programa. Olha, há uma coisa que nós temos que colocar aqui nesta conversa, que é basicamente a tua paixão pelo CR7. Olha que ele agora está livre! Isso Ele é- agora isso está é- livre! Não é? Mas tem que seres casado. casado, não pode ser. Então, mas, Tenho uma profunda admiração pelo Cristiano Ronaldo e, concretamente, pela perseverança do Cristiano Ronaldo. até porque ele agora é quase... Ele agora tem 3 bolas. E um homem com 3 bolas não é muito normal. Qualquer coisa. A minha Não é? admiração pelo Cristiano Ronaldo diz respeito, sobretudo, aos primeiros anos da vida dele. Eu tenho visto, felizmente, alguns documentários, tenho lido algumas coisas sobre Dos isso. primeiros anos, quem é que tu gostavas mais? Merche ou a Néria da Galhardo? Primeiros anos. Eu curtivo é a fase Merche. As duas é que já não se lembram. A fase Merche foi muito boa para o Cris. Não? Não faço a mínima. Gostaste mais da Galhardo? Eu gostei mais de todas as descrições que são unanimemente feitas ao trabalho do Cristiano Ronaldo. Aquela Ele- coisa de um miúdo de 10, 12 anos estar sozinho em Lisboa, sem a família e treinar para lá das horas fixas do treino, trabalho, com um objetivo. Em psicologia há um conceito, aqui alguns palavrões, que é o das profecias autoconfirmatórias. Ou seja, se eu me convencer de que tu és um tipo antipático, eu vou relacionar-me contigo dessa maneira. Eu vou tratar-te como tal. Se eu me convencer de que é possível ser a melhor do mundo numa determinada área, eu vou trabalhar nesse sentido. Se eu me convencer de que não é possível, eu não vou fazê-lo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo se convenceu desde muito, muito cedo que era possível e trabalhou sempre para isso. Pois, eu sempre quero ser o melhor. Vocês sentiram isso na entrevista? Que? Que essa atitude que é ele, eu quero ser o Cristiano Ronaldo das entrevistas. É uma ambição como outra qualquer, então não é? Eu quero ser a pessoa que melhor entrevista em Portugal e onde os convidados se sentem mais à vontade para falar. Eu acho que estás no bom caminho. Vocês vão se sentir à vontade? Completamente. Podem-me tratar por Ronaldo até ao final do... Eu gosto mais de Tipo, Valdinho. Ronaldo, estás a ver? Vocês tratam-me até ao final. Obrigado, Ronaldo. Vocês fazem isso, vão ficar assim. Eu faço, Mas isso prometo. faz-te feliz? Faz. Então não se Ok. nota. Olha como os olhos brilham. Eu agora fiquei mesmo. Eu gostava também que vocês, os câmaras, me tratassem por Ronaldo, está bem? Até ao final deste programa, pode ser, vocês. Charles, tratas por Ronaldo? Claro, Ronaldo. Bom, então vamos ver um vídeo. Vamos ver agora aqui um vídeo que nos trouxe o Bruno Magina, que faz parte também do coro da Ilga. É verdade. De há 2 ou 3 anos para cá, E junto a minha voz à voz de outros rapazes e outras raparigas, quase sempre LGBT, lésbicas ou gays, ou bissexuais ou trans, e tem sido muito divertido. Agora estou a pensar numa coisa. Sim, ótimo, ok. Gays, lésbicas,
De tudo? Simpatizantes também. Então, podem haver heterossexuais lá no meio, Sim, ou não? Não são bem-vindos? Neste momento, sim, são sempre muito bem-vindos e bem-vindas. Já tivemos, neste momento, por acaso, Não tem? bem, também não pergunto orientação sexual a toda a gente, não é? Mas, não, neste momento acho que somos todos gays ou lésbicas, sim. Então vamos ver aqui um vídeo justamente deste momento. Vocês aparecem no vídeo? Em princípio, sim. É verdade, é tipo, onde Se está o o vídeo Oli? não foi- Vejam onde é que está Se o não foi vagina. adulterado, eu estou lá. É uníssono. Mais forte? I just can't get you out of my head. For your loving is all I think about. I just can't get you out of my head. Girl, it's more than I dare to think about. Every night, every day, just to be there in your arms. Isto é o cor de Ilga, onde Magina, com a sua doce voz, estava ali. Possivelmente viram-no. Convidados de hoje, a Cláudia Moraes e também o Bruno Magina. O Bruno Magina tem um livro que se chama A Vila das Cores, da família Violeta. A Cláudia Moraes tem 2 livros já editados. Um sobre terapia do casal, outro sobre o amor e o Facebook. O amor que é o teu grande objeto de estudo. Completamente. Certo? Tu adoras falar sobre o amor? Eu também. Eu Adoro. também. Adoro Queres falar sobre, trabalhar sobre o amor. Mas o amor está diferente. Por exemplo, eu acho que aquilo que nós víamos há alguns anos atrás, que acontecia nas paragens de autocarro, nos comboios, que eram as pessoas a chorarem com a separação, já não acontece. Não acontece porque agora as novas tecnologias vieram, de certa forma, amenizar a separação. Como assim, Ronaldo? Ronaldo vai explicar. Como as pessoas, passado, sei lá, 8 horas de ele ter chegado ao Brasil, podem falar via Skype e verem-no, eu acho que de certa forma isso. Mas eu tenho pensado muito na questão das redes sociais e, bom, quando eu era criança e jovem já tinha telefone, mas recuando ainda mais, nem isso existia. Seriam as cartas e aquela sensação que eu tinha quando ia telefonar para alguém a fazer um convite, perde-se quando simplesmente enviamos uma mensagem no Facebook. Não sei se é também sobre isso que fala o teu livro, O Amor e o Facebook, Também. porque as relações parece que é tudo tão rápido e tão urgente. Mas ainda a propósito desta questão do Skype, eu acho que o Skype, as mensagens, são tudo plataformas que nos ligam às pessoas, ainda que depois, na medida em que só exista isso, Às vezes não nos desligam, liguem nada. Agora, eu não concordo muito com esta ideia, sabes? Esta ideia de que o Skype vem amenizar. Sim, às vezes O ameniza. Skype as novas tecnologias, não é? Mas também se perde tanta coisa virtualmente. Claro, não estou a dizer o contrário. Eu dou algumas consultas via Skype, porque às vezes é o meio possível. E sinto sempre que quando consigo receber aquelas pessoas presencialmente, Que é sempre as melhor. consultas são tão mais ricas, eu não me imagino a viver uma relação via Skype, definitivamente. Nunca tiveste nenhum paciente via Skype a entusiasmar-se? Sei lá. Via Skype, não. Tipo, esta médica. Olha, podes estar muito entusiasmado. Pode acontecer. Há tarados em todo mundo também. Há tarados Então não há. Felizmente calhar não há neste tarados estúdio. nenhum aqui neste. Não há. Se calhar neste estúdio. Pois não? Não. Por acaso, infelizmente, tivemos muita sorte. Agora não há qualquer espécie de tarado aqui no felizmente. Eu sei que tu és viciada também em fotografar e filmar. Isto é, o Marcos, que é o teu filho, Sim. vai ter tudo. Vai ter tudo. Vai ter, O que é que filmas? Todos os comportamentos? Não, filmo particularmente as situações engraçadas, as situações novas, as primeiras vezes, mas aquilo que aconteceu é que quando o Marcos completou 1 ano de vida, eu tinha dezenas de vídeos e juntei tudo
numa coisa muito gira, com música e tal. Agora o Marcos está quase a fazer 2 anos e eu deparei-me com a circunstância de ter centenas de vídeos. Eu estou neste momento a editar o vídeo do segundo ano de vida do meu filho e tenho 600 vídeos. Como é que é uma possível? coisa... Sim, é possível. Eu sei que estás aqui a fazer neste programa, tu já devias ir para casa tentar ordenar isso como deve ser. verdade. Deixa-me só, tenho aqui uma pergunta para te fazer, que é uma pergunta que tem a ver com toda a gente já pelo menos conversou sobre isto, que é, porquê é que existem tantas pessoas que no fim de ano e no Natal ficam tristes, nostálgicas, depressivas? Eu nunca, como este ano, tive tantas pessoas que passaram o fim de ano sozinhas. E sem necessidade nenhuma, pessoas muito conhecidas do meu meio, então no fim de ano, olha, eu optei por ficar em casa sozinho. Mas porquê? Pá, não sei, não me apeteceu. Bom, em primeiro lugar, ficar em casa sozinho, mesmo na passagem de ano, não é um sinal de tristeza ou de depressão. Isso Sim. é importante esclarecer. Em segundo lugar, a questão dos balanços. É normal. É normal que alguns marcos nos levem a fazer balanços. Às vezes acontece na passagem de ano, às vezes acontece por volta do Natal, até pela circunstância de termos de reunir a família, e quando as coisas não andam bem com a família, é natural que assim seja. Às vezes acontece por altura do nosso aniversário. Caramba, estou perto dos 30, ou dos 40, ou dos 50 Acontece muito. e ainda não fiz nada. E o Bruno quer revelar-se. Sim, porque o Natal é 25, o meu aniversário é 28, o fim de ano é 31, há sempre... Fechaste em casa. Isso é uma semana dramática. Isso é uma semana dramática Não, para mas ti. é bom porque é Ou tudo de então uma não. vez. Ou então É é tudo de uma festa. vez para mim. E é isso do balanço para mim é fundamental e acontece sempre. E também passei estou a o dizer final isto, do ano em casa. Passaste. Eu estou a dizer isto e é curioso que eu adoro trabalhar no fim de ano. Porquê? Porque assim não me penso. Não tenho a pressão. Não faz o tal balanço. Ronaldo, foges das tuas emoções. Não fujo das minhas emoções, mas por vezes não gosto. Eu ando de mota, eu não gosto Bem, eu não gosto muito de conduzir, gosto de conduzir moto, mas viagens curtas. Porquê? Não gosto de estar muito tempo assim a pensar na vida. Não gosto. A pensar demasiado. Isso pode ser uma Isso achas que é fugir das minhas emoções? Estás a pensar? Vamos não é? marcar uma consulta. Vamos, claro, vamos. Olha, vou eu e o Bruno Magina já aqui. E é assim, vamos. Deixa passar agora aqui um vídeo que o Bruno Magina trouxe e eu acho um vídeo extraordinário que desconhecia e que é com as Spice Girls. Eu adoro este vídeo, vejam só. E que fala do Natal. Sim, exatamente. Fala do Natal. Todo este balanço do fim de ano. Vejam. Can I help you, madam? Hi, I'm looking for Christmas presents to surprise some girlfriends. Have you thought about an iPod? Great! I'll take 4. Mel B, Jerry, Victoria, Mel C. This Christmas at Tesco, we've got our biggest ever range of toys and gifts. From cashmere to electricals and charity gifts to our top 10 toys. So you're guaranteed to find something to surprise your loved ones. Merry Christmas. Hello, madam. Would you like any help with... Everything for a perfect Christmas at Tesco. Every little helps. Oh, as Spice Girls estão novinhas, não é? Agora já estão a ser um bocado. Sabes que não foi assim há tanto. Este vídeo Não. foi em 2007. Já foi na altura da segunda turnê que elas fizeram depois de se juntarem, as 5 já. 2007, Já agora, 2008. as Spice Girls, ou muito me engano, também são um ícone gay. São sem dúvida. Não é, por exemplo, eu compreendo que a Madonna seja um ícone gay. A Simone de Oliveira em Portugal é um ícone gay. Mais. As Eu acho Spice Girls não porque são compreendo. todas muito diferentes e é muito fácil um rapaz identificar-se. As divas normalmente têm uma conotação para os gays de... Porquê é que os gays gostam tanto de divas? Porquê, Bruno? Acho que é pela força e pela inspiração que transmitem. Aliás, as minhas referências são mesmo mais na música para escrever do que na própria literatura. Eu, em termos de divas, gosto muito de algumas divas nacionais. Agora, nomes internacionais, por acaso, confesso Nacionais, que... quem são? Para além da Simone. Mafalda Arnaud, por exemplo. Mafalda Arnaud. Simone, não. Verdade. Curioso, Mafalda Arnaud. Não estava nada à espera.
E mais? Também gosto muito de Ana Laís, Mariana Bobone. Estas tu gostas imenso de fado. Sim. Estas são as divas mais recentes. Depois as Spice Girls são de facto uma referência muito grande. E a solo também, não só as 5 juntas. Deixa-me só dizer que há aqui há um vídeo que eu tenho que passar, que é um vídeo justamente da Carolina Figueira e do Lourenço Sabatini. Sim. E é um vídeo que eu adoro. Que é uma ilustração, mas que tem uma história. Quantos de nós já não tivemos assim a viver num bairro que tenha um cantinho, o chamado corner, só para os estudantes do Erasmus? E é uma confusão. E viver num bairro desses, como é que é? De onde é que tu vives, em Lisboa? Algés. E tu? Amadora. Tá bem. É já arredores, não é? Sim, é já arredores. É tudo muito... Toda a gente que eu conheço quer viver no Príncipe Real. Ou no Príncipe Real ou no Chiado. Assim, são duas zonas muito interessantes, mas... E como é que é depois toda aquela confusão noturna? Não é? Para começar, não estacionas a mim lado não nenhum. me agradaria. Não? Não. O que é que se passa em Algés? O Alive? Concretamente, no meu bairro não se passa muita coisa. Isso agrada-me. Aquele sossego, aquela coisa de sair de Lisboa ao final do dia e voltar para a minha paz. Completamente. E depois gosto de Algés, gosto daquelas lojinhas pequeninas, gosto dos velhotes a circular, o rio ali perto, o passeio marítimo. E Belém também, não é? Eu adoro viver em Algés. Já agora, a nível da psicologia, há novas coisas que estão a aparecer com... Sei lá, toda a gente se queixa agora muito com os déficits de atenção e as novas tecnologias também, outra vez, vem ajudar a isso. Que eu basicamente só consigo estar concentrado neste programa. Porque se eu saio deste programa e sei que a primeira coisa que eu vou fazer é ir ao meu smartphone. Mas isso pode... Eu não sei se está relacionado com déficits de atenção, está relacionado com a nomofobia. Eu avisei que eu iria fazer diagnósticos aqui a toda a gente. O que é isso? A nomofobia tem a ver com precisamente esta dependência em relação aos smartphones, à internet, esta necessidade de estarmos permanentemente ligados. Há uma outra coisa que se explica, o facto de nós estarmos sempre a ir ao telemóvel e olharmos. Se nós agora estivéssemos... Agora estamos na televisão, não é? Mas se estivéssemos num jantar, nós acredito que de 10 em 10 minutos nós olharíamos. Não quer dizer que fôssemos lá. Mas olhávamos a ver se estava a pescar ou não sei o quê. E isto tem um nome, que já me explicaram, mas infelizmente tenho apenas um neurónio, que é a percepção que tu tens que podes estar a perder algo. Tem a ver com a gratificação. Já escrevi sobre isso também, alguns no blog. Ou seja, há uma gratificação associada a, por exemplo, seres o primeiro a postar numa notícia qualquer. Há uma gratificação associada a cada gosto que recebes numa publicação. Há uma gratificação associada a um comentário positivo em cada fotografia que colocas no Instagram. E há cada vez mais esta dependência da gratificação. Pois, este é que é o lado perigoso das redes, não é? Super perigoso na medida em que nos desliga das relações reais, daquelas em que tocamos, daquelas em que recebemos gratificações que não têm nada a ver com estas tão pequeninas. A Mafalda Arnaud filmou um vídeo precisamente sobre isto, na altura do Natal, a dizer que queria que fosse um Natal presente com a família e que não ia estar de roda do telemóvel. Eu achei super bonita essa mensagem. O problema é que às vezes não consegues controlar aquilo que as outras pessoas fazem. Mas jantares é muito popular agora entre amigos que colocam os telemóveis, todos no centro, e se alguém tocar, paga logo 5 euros.
multa. de multa por tocar no telemóvel. Portanto, é uma boa ideia. Enfim, não temos mais tempo, mas a conversa estava bem interessante. Ronaldo vai ter que fechar o programa, é verdade. É verdade. Agradecer aqui ao Bruno Magina. Agora sim, podes oferecer o teu livro. Bruno Magina tem este livro, que vai ser oferecido à Cláudia Moraes, A Vila das Cores, e que no fundo apela mais uma vez para a necessidade de não discriminarmos ninguém. Pronto, cá está. A Cláudia Moraes fica muito satisfeita e vai oferecer, obviamente, uma consulta, que de resto começou aqui neste programa. As melhoras então para ti, Bruno. Muita coisa a analisar. E para ti também, Ronaldo. Também, claro. As melhores. Muito obrigado. Estou com distúrbio de personalidade hoje. A minha mãe é Dona Dolores, é a única coisa que vos posso dizer. Vamos acabar com o programa, não é? Com um vídeo que nos traz o Bruno Magina. Uau. E que é justamente os filhos de casais gay a falarem. Vamos Vejam. Hello. Hi. Testing, 1, 2, 3. 1, 2, 3, testing. Where do you live, Sophie? I live down Turnpike Road in Newbury. Harleston High Street. I'm in Weldrake, New York. Well, this morning, some men were just taking up some bricks. So if you see a house that has bricks up, then that's probably our house. You know where for Tesco's is? You know down Fenny Road, and for one of them, just near the end. I want to be an actor, a story writer, a long distance runner, an astronomer and a singer. I'm going to be a teacher and a singer and a reader. Be a bus driver and a philanthropist. I really, really want to be an actor. I'm going to be an inventor and a mad scientist. If you could change anything about the world, what would you change? I'd change about pollution.